tem um levantamento, um relatório final feito pelo Conselho Nacional de Justiça que cita e chama de relevante uma informação fornecida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro de que o Comando Vermelho expandiu sua atuação territorial no Rio de Janeiro por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vocês se lembram lá na pandemia, quando em 2020 o Supremo restringiu operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro? Pois bem, para o CNJ, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal limitando o trabalho da polícia nas comunidades do Rio serviu para facilitar a vida do Comando Vermelho, ou seja, para permitir que o Comando Vermelho se espalhasse, se espraiasse ainda mais pelo Rio de Janeiro. Foi uma ação direta, deixa eu achar aqui o nome exato é uma ADPF, ADPF das favelas. Essa ADPF restringiu operações em favelas durante o período da pandemia entre 2021 e 2022. E após o fim da situação de emergência sanitária, permite apenas operações que sejam comunicadas previamente ao Ministério Público do Rio de Janeiro. O relatório do CNJ foi elaborado por um grupo de trabalho que acompanhou de perto a segurança pública do Rio de Janeiro, com a imersão no dia a dia das polícias e do sistema judiciário fluminense. De acordo com o documento, no trecho baseado em dados da Polícia Civil do Rio, após a implementação dessa proibição ou dessa limitação, houve aumento significativo em confrontos territoriais. O CNJ não ofereceu nenhum contraponto, nem analisou criticamente as afirmações feitas pelas polícias civil e militar, optando apenas por reproduzi-la. O documento explica que buscou as informações para ter dados precisos que pudessem embasar a decisão do Supremo. O que o documento diz? Ficou evidente que o Comando Vermelho, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro, está expandindo suas operações e buscando maximizar os seus domínios territoriais. Essa era uma queixa que a Polícia Militar do Rio de Janeiro fazia. Olha, vocês estão impondo aí de Brasília, aí do Supremo Tribunal Federal, dificuldade ou limitação para a polícia subir o morro, para ir atrás de bandido, vai dar problema. E nesse caso aqui parece que deu problema mesmo, né? Ou seja, nesse episódio aqui, e aí é preciso levar em consideração que não é um documento baseado pelo bolsonarismo, não é um documento baseado por quem quer de alguma maneira desgastar o Supremo Tribunal Federal. Aparentemente foi de fato uma defesa, uma decisão tomada pelo ministro Fachin na época, né? Foi o ministro Fachin quem limitou esse tipo de operação, deu errado, né? Ou seja, possibilitou que o crime organizado avançasse sobre territórios no Rio de Janeiro. Segundo o texto, o Comando Vermelho fez investidas para retomar territórios antigos que estavam sob domínio da facção Terceiro Comando Puro, sabendo que a polícia não ia chegar, né? Ou seja, sabendo que a polícia não podia chegar por causa da decisão do Supremo, o Comando Vermelho disse o seguinte: então agora é que a gente vai partir para cima de território que nós perdemos para o Terceiro Comando Puro, como favelas do centro do Rio de Janeiro, o Complexo São Carlos e o Complexo Fogueteiro Turano. Esse é o exemplo de uma decisão ruim tomada pelo Supremo, né, Aldrin? O que você acha? Então, eu estava tentando lembrar das motivações. Não lembro agora se foi o Lewandowski. É que as pessoas não podiam sair de casa, né? Foi depois daquela intervenção na segurança pública. Não, foi durante a pandemia já, né? A intervenção termina em 2018. Então. Isso, em 2018, 2019, foi o fim do governo Temer, né? Ela termina junto com o governo Temer, aí vem a pandemia, aí o Supremo diz, olha, a polícia só vai poder subir o morro em questões muito específicas, porque está todo mundo trancado dentro de casa, você vai submeter as pessoas trancadas dentro de casa a um tiroteio entre polícia e bandido. E porque também durante a intervenção houve alguns casos que foram considerados abusivos. Eu lembro de um episódio de um músico que estava num carro... Tomou 80 tiros, né? Tomou 80 tiros. Isso desencadeou essa decisão. Eu não quero vilanizar o Supremo, também não tenho argumentos suficientes para avaliar se o Supremo... enfim, passou do ponto nessa decisão, mas eu lembro que havia uma comoção em torno de algumas ações abusivas da polícia do Rio de Janeiro, né? Enfim, a gente tem que entender todos os lados aí. E que em função dessas ações mais abusivas, eles teriam determinado aí na época
da pandemia que a polícia não poderia mais subir morro e fazer o que bem entendesse. Acho que foi por isso, né? Sim, que eu me lembro que foi mais ou menos isso mesmo. Teve então, essa uma onda. combinação de alguns excessos cometidos durante a intervenção da polícia, né? Alguns casos de algumas... acho que teve algumas mortes, né? Sim, de grande repercussão. Opa, perdão, professor. E aquilo, né? Eu acho que quem mais... Perdão da palavra, mas quem mais se ferra é a população, né? Nessa briga entre o STF, Polícia Civil, Polícia Militar no Rio de Janeiro. A gente estava falando agora há pouco do caso da Marielle, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, corrupção, né, entranhada nas instituições do Rio de Janeiro. Quem mais dança é a população carioca, né? Porque é impressionante como na troca de tiros entre as facções, né? Geralmente muitas pessoas inocentes acabam acaba aparecendo o tempo todo criança sendo atingida por bala perdida no Rio de Janeiro. Aí a população fica refém, né, dos criminosos também, não consegue sair de casa. Aí você tem uma parte corrupta da polícia, que são as milícias também, que acabam ocupando o lugar, muitas vezes, dessas facções criminosas. O problema no Rio de Janeiro é um problema de segurança pública, é um problema de política. Né, Antigo. É antigo. Então essa questão que a gente está vendo aí é o STF tomando uma decisão que, em princípio, é para salvaguardar a população carioca, mas que é uma decisão que tem um efeito inesperado, entre aspas, né, porque a polícia já avisava que isso iria acontecer, de tornar mais fácil para o crime organizado se espalhar e entrar em confronto, e sem ter a presença dos policiais. Então, obviamente, você vai ter facções criminosas mais fortes tomando o controle, né, de algumas regiões do Rio de Janeiro, porque a polícia está de mãos atadas, ela não pode nem mesmo subir, não pode reagir, não pode... As operações precisam ser avisadas, e aí tem uma questão de inteligência, se vaza informação, que a gente sabe que também tem uma questão de corrupção, né, na área da inteligência, se vaza informação, como é que isso fica? Então, acho que a gente está diante de um problema, infelizmente, uma decisão do Supremo, que tem um efeito negativo como esse, mas isso mostra como a gente ainda precisa amadurecer o debate da segurança pública no Brasil. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.